Muito bem, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à sessão virtual do Francisquinho, das quintas-feiras, às 19h30. Sejam todos bem-vindos e vamos começar o nosso trabalhinho escutando a mensagem de ambientação que a nossa irmã Aparecida vai ler para nós. Por favor, Aparecida. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É o número 97, Conserva o Modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, 2 Timóteo 1,13. Distribuir os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas, todavia não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa. Mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te agará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-se-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sob a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes, todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva, mas não fuja sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te preparares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhes os caracteres na memória alheia, não conseguirá comparecer entre as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula e ao nosso pai Jacó. Obrigada. Obrigado, minha irmã, pela sua mensagem. Agora vamos fechar nossos olhinhos, vamos pensar no alto e fazer nossa prece de abertura. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, pai Jacó, mentor de nossa sessão. Aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos em seu nome, para mais um trabalhinho de amor, de caridade, aprendizado.
Que possamos aproveitar muito hoje o estudo de nossa irmã, que irá fazer o estudo. Que ela seja intuída pelo seu mentor, para que possa apresentar o estudo tranquila, em paz, e que possamos aproveitar bastante, meu Pai. Obrigado pela oportunidade que nos dá, esse trabalhinho no Francisquinho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vou pedir ao nosso irmão João que leia para nós um trechinho do Evangelho. Por favor, João. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi por isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Obrigado, meu irmão, pela leitura do Evangelho. Deixa eu ver aqui. Cidalina? Não escuta. Muito bem. Então, vamos passar agora um momento importante. Primeiro, em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula, vamos dar início ao nosso trabalhinho dessa noite. Vou passar a palavra agora à nossa irmã Márcia, que irá fazer o estudo de hoje. Querida, boas vibrações. Obrigada, querido. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. É sempre muito bom a gente estar no Zoom, conversando aqui, porque a gente tem uma interação muito boa, né? O estudo dessa noite ele é muito atual, né? E a gente cada vez pode comprovar a atualidade da doutrina espírita, né? Porque ela pode ser aplicada em qualquer momento, em qualquer circunstância, não é? Então, queridos, que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja com todos, esteja em seus lares, e que essa luz de amor possa aquecer os nossos corações e iluminar as nossas mentes. Bom, para falar sobre a linguagem dos espíritos, né, que está lá no Livro dos Espíritos, na introdução, eu vou precisar compartilhar com vocês algumas telas. Bem, nós vamos então conversar sobre o Livro dos Espíritos na introdução desse livro, especificamente dos incisos 10º, 11º, 12º e 13º. E é quando Kardec vai falar sobre a linguagem dos espíritos. E por que ele é atual? Porque a gente precisa sempre estar muito atento ao tipo de comunicação que a gente recebe, né? E aí a gente vai entender, né, Kardec colocando algumas coisas, ele vai colocar algumas objeções, ele já vem falando dessas objeções nos incisos anteriores, e ele agora fala, então, sobre essas objeções no que
diz respeito à linguagem, né? Então, a primeira objeção que aparece, né, que Kardec comenta, é sobre a linguagem dos espíritos não contém elevação. Essa é uma crítica que fazem as comunicações, que a linguagem dos espíritos não contém elevação, não tem um tom elevado, né? E aí Kardec vai argumentar sabiamente, né, que, primeiro, nós sabemos que os espíritos eles não são iguais no conhecimento, nas qualidades morais, há uma infinidade de gradações, sabemos disso, não é? E que a gente não deve, como ele diz mesmo, né? A gente não deve aceitar tudo o que vem de comunicação sem questionar, tá? A gente não pode fazer isso. E a outra coisa, nós temos que usar nosso bom senso no momento em que a gente vai analisar, avaliar uma comunicação recebida, né? Por quê? Porque vai depender muito da natureza das comunicações, do teor dessas comunicações. E muitas vezes, nós espíritas entendemos isso muito melhor do que outras denominações religiosas. A natureza da comunicação ela vai ter muito a ver com a natureza de quem está recebendo, do ambiente que se está. Então, por exemplo, se estamos num local, como na época, né, que se faziam nas festas, faziam aquela consulta aos espíritos, né, com o fenômeno das mesas girantes, mesas falantes, né, virou uma brincadeira, era algo de brincadeira. Então, em determinado momento, espíritos mais zombeteiros e brincalhões, né, que respondiam. Então, a linguagem, né, dos espíritos que atendiam a esse tipo de comunicação por curiosidade, por brincadeira, por leviandade, era compatível com as pessoas que estavam ali recebendo essas comunicações, né? Isso fica bem claro. Então, Kardec ainda comenta que essas pessoas que estão fazendo essas críticas, elas não participaram de nenhuma reunião séria em que espíritos elevados, superiores, se manifestaram, né? Então, eles estão apenas falando do ponto de vista deles, do que eles viam nessas reuniões frívolas, né? Levianas. Há uma outra objeção, e essa é mais grave, né? Somente espíritos diabólicos se comunicam. E isso, gente, é algo assim que a igreja diz até hoje, porque a igreja vai falar que Moisés proibia a manifestação, né? A comunicação com os mortos, com os espíritos, né? Essa proibição está numa das 600 leis, mais de 600 leis que Moisés instituiu enquanto ele estava atravessando o deserto com os hebreus que tinham saído da escravidão. E a gente sabe, né, que está lá no Evangelho bem claro, logo no início, Moisés recebeu as leis de Deus, que são os 10 mandamentos, por inspiração, por psicografia, né? Esses 10 mandamentos, a lei de Deus, eles são imutáveis. E as leis que ele elaborou posteriormente tinham como objetivo conter um povo indisciplinado, um povo ainda bárbaro, né? Que estava saindo da escravidão e com mais de 400 anos de escravidão e que tinham assimilado muitas das atividades dos seus senhores, dos egípcios, né? Que usavam o contato, a comunicação com os mortos como um comércio. Charlatanismo, puro charlatanismo, né? Então, cobravam, e aí falavam adivinhações,
em magias, em fórmulas mágicas e etc. Isso, o que acontece? Não havia respeito nessa evocação aos mortos. O que havia era apenas curiosidade de saber da herança, se vai receber uma herança, se vai conseguir ganhar aquilo que necessita, e etc. Né? Então, Moisés proibiu isso, assim como o Espiritismo condena também. O Espiritismo também condena o charlatanismo. O Espiritismo também condena a comercialização da comunicação com os mortos, não é verdade? Então, nada mais, não há nada de diferente. Tá? Ele também condenava a magia, Moisés condenou essa prática, né? Então, nós temos que deixar sempre muito claro isso. Então, quer dizer que Deus só permitia que espíritos diabólicos se comunicassem. E os bons espíritos? Então, Deus seria então parcial nesse aspecto, não é? Não tem muito sentido esse tipo de objeção, tá? Uma outra objeção que foi feita foi que vocês somente espíritos de personagens conhecidos é que são evocados. Isso também não é verdade, tá? Então, os espíritos eles se comunicam espontaneamente, a gente sabe disso. E o número de espíritos desconhecidos que se comunicaram às centenas, né, nos centros espírita da época, era muito maior do que aqueles conhecidos, ilustres, né? Agora, isso era uma manifestação espontânea, né? Eles vinham às centenas se comunicando. E os espíritos que eram evocados nas reuniões mediúnicas, era muito natural que se procurasse evocar espíritos que conhecêssemos, né? Que Kardec e os demais membros, né, conhecessem. Era muito lógico isso, muito natural, né? Eles também tinham uma outra objeção, que como é que pode que espíritos de homens que eram eminentes, que eram reconhecidos como luminares, né, na Terra, pudessem se ocupar de coisas insignificantes. Então, Kardec vai responder, vai argumentar, né, que o poder e o reconhecimento de que essas pessoas gozavam na Terra, quando estavam encarnados, não lhe dava nenhuma supremacia no mundo espiritual, porque a gente sabe que o que garante essa superioridade é a superioridade moral, e não de títulos, não é verdade? E que espíritos inferiores podem se apresentar com nomes conhecidos e respeitados, e isso nós temos até hoje, não é? Bom, a outra objeção, ele fala assim, nós não temos como você vai garantir a identidade dos espíritos que se comunicam. Essa é uma outra objeção. E aí Kardec diz, realmente, não é fácil a gente definir, estabelecer a identidade desses espíritos, tá? Com autenticidade, com exatidão. Tá? Então, o que ele dizia era que você vai reconhecer a linguagem de um homem de bem, tá? Pelo caráter deste homem, né? Como ele era conhecido, pelas suas qualidades morais. Ele não vai falar como se fosse uma pessoa leviana, uma pessoa mentirosa. Ele não vai se comunicar dessa maneira. Então, eu vou evocar o espírito de fulano, de uma personalidade, né? Vou evocar o espírito, não sei, do Chico Xavier. Jamais Chico Xavier
se apresentaria falando de uma maneira leviana, usando palavras de teor inferior, jamais, né? A outra coisa também, o que ele diz é que um espírito bom, ele jamais seria capaz de mentir. Uma outra coisa também, quando os espíritos estão desmaterializados, né, como eles mesmos dizem, né, eles podem manter as mesmas, quando eles não estão totalmente, né, eles podem manter certos hábitos, certas manias, certas ideias que tinham quando encarnados. Então, uma outra maneira de você identificar o espírito, tá? Ele diz também que os espíritos que pertencem à mesma categoria, tá? Mesmo caráter, mesmos sentimentos, eles se reúnem em grupos, nós sabemos disso, espíritos afins estão reunidos, agrupados, né? E em famílias. Então, o que pode acontecer? Ele deu o exemplo do Fenelon. Se um espírito, né, se comunica com o nome do Fenelon, tendo os mesmos princípios, os mesmos valores morais, a mesma bondade, né, de Fenelon, ele pode se comunicar como um substituto, um mensageiro de Fenelon. E isso nós sabemos que isso pode acontecer. Quantas vezes a gente sabe que há vários centros com o nome de Bezerra de Menezes, por exemplo. Bezerra de Menezes também trabalha em N centros. Pode trabalhar em todo lugar que precise dele. E ele tem a sua falange, ele tem a sua família, e ele pode delegar a essa falange as mesmas características dele, porque se esses espíritos estão na falange de Bezerra de Menezes, por exemplo, é porque eles congregam das mesmas ideias, dos mesmos princípios, não é? Dos mesmos valores. Então, não há nenhum problema com relação a isso, tá? Ele também diz que é mais fácil identificar espíritos familiares. Por quê? A gente sabe, até mesmo certas palavras que são ditas, certos apelidos. Então, quando algum espírito se aproxima e vem se comunicar, e a gente vê isso muito nas preces, quando a gente faz prece para desencarnar, isso acontece, não é? Eles se manifestam de uma maneira que só você sabe, né? Por que eu me interessei tanto pela congregação? Eu frequentava uma outra casa espírita e fui, então, com meu irmão fazer uma prece para o meu avô, lá no Francisco de Paula. E aí, não conhecia ninguém, nenhum médium, ninguém, nada. A médium vidente disse assim, estamos eu e meu irmão. Meu avô era muito ligado ao meu irmão mais novo. E ela disse assim, seu avô está aqui e ele trouxe um time de futebol que ele fazia com cabo de vassoura. Com o cabo da vassoura, a parte de cima, não sei se vocês estão lembrados, os mais antigos, sabe? Tinha uma bolinha na ponta. Então, o vovô cortava, né, uma parte assim do cabo e ele pintava a bolinha, ele fazia a cabeça, o olhinho, fazia o cabelo, e aí colocava no corpinho o time do Flamengo, o time do Botafogo, e ele fazia esses bonequinhos, né? Como que o vidente sabia disso? Não sabia, nunca tinha me visto, nem meu irmão. Então, nós ficamos assim bem impressionados, porque o vovô realmente se apresentou ali. Mas ele trouxe uma característica, uma coisa que ele fazia quando a gente era criança,
e ele se identificou dessa forma, entendeu? Né? Então, é mais fácil a gente se identificar. Às vezes, numa psicografia que a gente recebe numa sessão pública, logo depois da sessão, uma pessoa pode chegar e dizer, olha, é para mim essa psicografia, porque meu pai costumava usar este apelido para mim. Né? Então, você percebe que foi realmente uma mensagem, né, da família. E aí Kardec fala das dificuldades que nós temos. Dificuldade do espiritismo prático. O espiritismo prático nada mais é do que a ciência da experimentação, a ciência espírita. Tá? Então, uma das dificuldades, a substituição dos espíritos pode causar uma porção de equívocos, resultar em erros e muitas vezes em mistificações. Então, o que ele vai dizer aqui, queridos? Vejam só. Nós precisamos estudar assiduamente para não cairmos em erros, para não sermos mistificados. Tá? Precisamos observar, precisamos ter perseverança, ter continuidade nos estudos. A gente precisa dessa experimentação, de estudar muito, 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 muito. Não parar de estudar, porque a gente, de posse dos conhecimentos, fica mais fácil de a gente identificar quando há uma mistificação, quando não há. Tá? Então, ele diz também que os fatos, né, a gente não pode provocar esses fatos para poder fazer a nossa observação. A gente tem que esperar que eles se apresentem por si mesmos. A gente sabe disso, né? Então, não podemos provocar um fato, né? Há uma outra dificuldade, que é a divergência na linguagem dos espíritos. Isso pode gerar realmente controvérsias. Muitos espíritas ficam em dúvida mesmo, tá? Porque os espíritos são diferentes no conhecimento e na sua moralidade. Então, a mesma questão pode ser apresentada e decidida, resolvida por eles de maneiras diferentes. Então, os espíritos superiores, eles nem sempre estão de acordo entre si. Por quê? Porque, aparentemente, eles podem não estar de acordo. Aparentemente. Mas, se a gente analisar com mais profundidade, a gente vai ver que o que importa é o conteúdo e não a forma como foi colocado. Tá? Então, o Kardec vai dar uns exemplos. Olha os exemplos que Kardec vai dar. Por exemplo, definição de alma. Quem de nós já não leu? Princípio da vida, centelha anímica, etc. Definição de Deus, princípio de todas as coisas, criador do universo, inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, o né, como eu já ouvi também. Classificação dos espíritos, ela é totalmente arbitrária, tá? Alguns dizem que são 3 classes, outros dizem que são 5, são 10, são 20. Então, cada espírito evoluído, espírito superior, tem a sua própria maneira de se expressar. E isso não significa que eles estejam em contradição uns com os outros. Não é isso, tá? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de ficar confuso, né? Então, Kardec até dá exemplo, né, de que cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Então, você vai apresentar as coisas de uma forma, a forma não importa, o conteúdo é que é importante. Tá? Bem, aí, na Revista Espírita, que, aliás, é um manancial de informação e é muito bom de estudar. Quem quiser, estiver interessado, entrar lá na FEB, no site da FEB, e eles têm toda a Revista Espírita até a desencarnação de Kardec, porque depois da desencarnação
ela não é mais, deixou de ser confiável, né? Em virtude dos acontecimentos posteriores à desencarnação de Kardec. Então, ele vai colocar quais são os principais caracteres que denotam a origem das comunicações espíritas. Então, ele vai dizer, eu coloquei na íntegra, e eu vou me permitir ler aqui. A linguagem dos espíritos sérios e bons traz um cunho que torna impossível nos enganarmos. Por menos que tenhamos de tato, raciocínio e hábito de observação. Por mais que disfarcem as suas torpezas com o véu da hipocrisia, os maus espíritos jamais podem representar indefinidamente o seu papel. Mostram sempre a ponta da orelha. Eu gostei desse termo, que depois ele vai voltar a esse termo. Do contrário, se a sua linguagem fosse imaculada, seriam bons espíritos. Então, sendo a linguagem a expressão do pensamento, tem sempre um reflexo das boas ou más qualidades do indivíduo. Vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Não é aqui a linguagem de que ele fala, não são só os termos utilizados, tá? São os sentimentos que esses termos evocam. Então, às vezes, o espírito pode falar de uma maneira muito simples, sem palavras rebuscadas, isso não denota superioridade, tá? Mas ele pode usar palavras muito simples, mas cheias de significado do bem, da caridade, do amor. Então, aí deixando isso bem claro, tá? E aí ele faz aqui uma pena que eu não vou conseguir mostrar, uma pena mesmo. Bom, a linguagem dos espíritos superiores, aí eu fiz esse resuminho, essa tabelinha, tá? Ela é sempre digna, nobre, elevada, tá? Já quanto aos espíritos inferiores, ela é autossuficiente, ela é grosseira, ela é frívola. Os espíritos superiores se comunicam numa linguagem simples e modesta, enquanto que os inferiores são arrogantes. Os espíritos superiores, eles não se exibem, não exibem seu saber, enquanto que os inferiores são fanfarrões, né, como diz o Kardec. Os espíritos superiores só dizem o que sabem. Se eles não sabem, eles dizem que não sabem. Tá? E os inferiores não, eles falam de qualquer assunto, sabem de tudo, inventam, mentem sem menor escrúpulo, né? Os espíritos superiores, eles jamais ordenam, eles não impõem nada, a gente sabe disso. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele compreende o que vem a ser livre-arbítrio. Então, eles não nos ordenam nada. Eles deixam que nós tomemos as nossas decisões, façamos as nossas escolhas. Já os inferiores, eles são imperiosos e eles ordenam, e eles dizem o que faz, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, etc. Os superiores, eles não adulam, não saem, eles vão aprovar alguma ação, mas quando a gente faz o bem, mas sempre com reservas, sempre de uma maneira muito simples. Já os inferiores, eles exageram nos elogios para estimular o nosso orgulho e a nossa vaidade. Eles pegam a gente lá no ponto fraco, né? O conteúdo para os espíritos superiores é tudo, a forma não vale nada. Então, eles podem se expressar de uma maneira muito simples, mas o conteúdo é que é importante da mensagem, tá? Então, a gente vê, por exemplo, um preto velho, ele pode se comunicar de uma maneira muito
muito simples, mas o conteúdo, o amor que a gente vai ver naquela mensagem é que é tudo, né? Então, a gente não deve se ater a palavras muito rebuscadas e bonitas e o conteúdo ser vazio, né? Já os inferiores, eles se apresentam com nomes de pessoas veneradas e usam de palavras muito bonitas e muito difíceis, que às vezes a gente nem entende o que é, não sabe, vai ter que ter o dicionário do lado para entender, né? E, além disso, os espíritos superiores só vão prescrever o bem, né? Eles não vão nos trazer, não vão nos induzir a fazer nenhum tipo de mal a ninguém, nem muito menos a nós mesmos, não é? Enquanto que os inferiores vão fazer de tudo para cairmos nas suas armadilhas. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Aí o Kardec, ele vai contar uma historinha nessa revista. E eu trouxe essa história para vocês porque é assim, muito interessante. Ele conta que ele foi procurado por um senhor que ele não conhecia, que se disse médium, e que ele estava ali porque ele recebia, ele tinha contato, recebia muitas mensagens de um espírito que pediu, então, que ele fosse até Kardec, porque havia um plano para prejudicar Kardec. Então, ele esteve lá. Aí Kardec, tudo bem, o senhor quer me dar mensagem, só pode me dar. E aí o médium perguntou a ele, eu posso, então, escrever? Posso começar? Pode escrever. E aí a mensagem começou assim, ordenei a ser, aí é o nome do senhor, né, que é facho de luz dos bons espíritos, dos quais recebeu a missão de a espalhar entre os seus irmãos, que fosse a casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disse, porque estou entre os eleitos prepostos por Deus para velar pela salvação dos homens, e porque me venho anunciar a verdade. Aí Kardec disse assim, interrompeu o médium e falou, já basta, não precisa continuar. E aí o médium não entendeu. E aí o Kardec explicou, olha o senso de observação de Kardec, que é um exemplo para nós. Esse espírito mostra a ponta das orelhas nas poucas palavras que acaba de escrever. Isso ele dizendo ao médium. Convenhamos que sabe muito mal esconder o seu jogo. Para começar, ele ordena. Portanto, ele quer ter o Senhor na sua dependência, o que é característico dos espíritos obsessores. Chama-o, quer dizer, chama o médium, né, de facho de luz dos bons espíritos, que é uma linguagem sofrivelmente enfática e ambígua, muito distanciada da simplicidade que caracteriza a dos bons espíritos. Por ela, lisonjeia o seu orgulho, exalta a sua importância, a importância do médium, o que basta para torná-lo suspeito. Ele se coloca sem nenhuma cerimônia entre os eleitos prepostos de Deus. Isso é jactância indigna de um espírito realmente superior. Por fim, ele me diz que eu tenho que crer cegamente. Isso coroa a obra. Então, Kardec nos traz aqui um exemplo. Vejam a mensagem do Espírito.
usando palavras, né, que parecem ser muito elevadas, etc., mas que, entretanto, escondem, na verdade, uma armadilha, não é? E se esse médium, quando Kardec diz isso a ele, o médium fica muito chocado e vai embora. Ah, então o senhor não quer que eu continue? Não, não quero que você continue, acabou. O médium foi embora e nunca mais apareceu. E aí a gente observa que quando a gente recebe uma mensagem dizendo que nós somos o facho, né? Recebemos a missão, quer ver? O facho de luz dos bons espíritos, quer dizer, ele está tentando, está elogiando o médium. Nenhum espírito superior faz isso. Nem o nosso mentor, nem nosso guia faria isso. Tá? Então, queridos, eu considero esse estudo extremamente atual. Por quê? Porque nós temos recebido uma avalanche de mensagens psicografadas, entre aspas, por sumidades, né? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe a fonte, não sabe a veracidade, a gente não submeteu ao crivo da razão, contém palavras bonitas, muito bonitas, mas com muito cuidado a gente tem que receber tudo sempre com questionamento. Não sei se é verdade, não sei se não é, não sei se é. Então, eu vou me abster de julgar, de fazer comentário, de compartilhar, seja lá o que for. Então, a gente precisa estudar muito, mas muito. O Livro dos Espíritos é para estudar a vida inteira. Estuda, volta do início, estuda, volta do início, estuda, porque a cada vez que a gente lê a mesma pergunta, a gente começa a descobrir os significados ainda mais profundos que estão ali contidos. A introdução do Livro dos Espíritos é preciosa, precisa ser lida com muito cuidado, com muita atenção, lida e relida inúmeras vezes, né? Eu espero que tenha trazido um pouquinho desse gosto, né, pela leitura, dessa introdução, para vocês conhecerem e a gente poder reconhecer, né, começar a tentar identificar as mensagens que a gente recebe, tá bom? Muito obrigada a todos, muita paz, muita luz para todos vocês. Graças a Deus. Muito obrigado, irmã, pelo seu estudo. Muito esclarecedor, muita reflexão para nós, né? Então, agora, meus irmãos, agradecendo a nossa irmã Márcia pelo seu estudo, vamos agora pensar, continuar, aliás, o nosso trabalho, fazendo a prece de radiação. Essa prece é para os nossos irmãos encarnados. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto e agradecer ao nosso Pai por tudo que recebemos e pedir perdão por tudo que fazemos de errado. Nossas fraquezas, nossa má intenção, às vezes, de algumas coisas que a gente faz de errado, reparar sempre esses erros e também perdoar aqueles que, por algum motivo, nos prejudicam. Feito isso, meus amigos, podemos pedir pelo nosso lar. Lá encontramos pessoas de nosso convívio, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos, nossos desafetos. Vamos pedir por todos eles, que eles sejam abençoados e protegidos. Saindo do lar, vamos às ruas, onde nós encontramos homens
crianças, idosos, pedindo auxílio. E hoje em dia está demais, né? Nós vamos em todos os lugares tem muitos pedintes. Vamos pedir por eles, para que eles possam encontrar um lar, um trabalho, esse que trabalha para sustentar sua família. As crianças que possam ser tratadas com mais carinho. As crianças dos orfanatos que necessitam também de carinho. Os idosos, os da rua, dos asilos, os idosos do Lar de Francisco. Vamos pensar neles e pedir que eles tenham a proteção da espiritualidade. Vamos chegar aos hospitais, onde nós temos ali muitos doentes, muitos irmãos em sofrimento. Doutor Bezerra de Menezes, sua falange, irmã Sheila, que possam ajudar os médicos da terra a curar desses enfermos. Que eles possam ser protegidos, amparados. Como também os profissionais da saúde que fazem um trabalho junto a esses doentes, ajudando a sua cura. Vamos pedir, meu Pai, por todos os empregados, por todos os que estão privados da liberdade, por estarem presos. Vamos pedir ao anjo Ismael, nosso protetor, que faça com que, ou melhor, interfira junto aos governantes desse país, para que eles possam ter um pouco de bom senso e cuidar de nossa população tão sofrida. Pedir por todos os países que estão em conflito, principalmente a Rússia e a Ucrânia, que acaba essa guerra, que todos possam se unir para o bem de todos. Pedir por todos os países do nosso planeta, para que tenha harmonia, paz e compreensão de todos os governantes. Pai querido, são muitos pedidos, às vezes até são esquecidos por nós, mas com certeza que vamos pedir por toda a humanidade. E também pedir pela nossa casa querida, Congregação Espírita Francisco de Paula, o Lar de Francisco e nosso querido Francisquinho, pelos seus dirigentes, médios da casa, médios que estão afastados por algum motivo, funcionários e frequentadores, voluntários também. Que todos nós possamos encontrar a paz que tanto desejamos. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir agora ao nosso irmão João que possa nos ajudar a fazer mais um trabalhinho, ou seja, a prece dos desencarnados. Por favor, João. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à Pai Jacó. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e mentalizar aqueles nossos irmãos que se encontram na verdadeira vida, parentes, amigos, e também pedir para aqueles irmãos que ninguém pede por eles, aqueles que se encontram em sofrimento, aqueles, por exemplo, independente do tipo de desencarne que tiveram, mas que se ainda se encontram vagando para nosso mundo assim, terrestre, que esses irmãos recebam o amparo necessário, sejam encaminhados aos hospitais espirituais para os devidos tratamentos, de acordo com o merecimento de cada um, e que esses irmãos evoluam futuramente. Vamos pedir também para aqueles nossos irmãos que tiveram desencarne através de algum processo de doença,
o suicídio, que eles também sejam amparados. Porque, como eu falei, independente da condição de como eles tiveram o desencarne, que eles recebam o mesmo tratamento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Muito obrigado, meu irmão, pela sua prece. Meus irmãos queridos, estamos chegando ao final do nosso trabalhinho. Vamos pedir à nossa irmã Liceia que faça para nós a prece de agradecimento. Por favor, Liceia. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Senhor, muito temos a agradecer por esses momentos tão preciosos. Muito obrigado, Senhor Jesus. O Senhor continue abençoando, protegendo a todos nós. Obrigado, Senhor, por mais uma reunião. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Antes de encerrarmos, uma leitura do nosso boletim. Dia 12 e dia 30, a casa não vai abrir. Dia 12, por ser o dia da plandoeira, e dia 30, por ser o segundo turno da eleição. A congregação está necessitando de ajuda. Todos nós estamos enfrentando tempos desafiadores. Então, a maioria apresentando dificuldades financeiras. Na casa espírita também está. Então, por favor, vamos ajudar para que a casa possa continuar a dar assistência aos vovozinhos do Lar Francisco e aos todos os assistidos. Pode contribuir de qualquer forma, quer com alimentos perecíveis, quer com doação financeira. A casa está completando todas as sessões públicas, agora quase todas presenciais. Só falta uma, que amanhã vai reiniciar sua parte presencial, que é sexta-feira, às 20 horas. Assim, todas as sessões já estão, graças a Deus, presenciais. Tá? Todas no salão do primeiro andar, menos a de quarta-feira, às 9 horas, a do Recanto de Sheila, que é realizada no térreo, lá no refeitório, na Câmara de Sheila. Bom, a Escola de Evangelização Espírita Eurípides Barçanufo já está em plena atividade presencial. Essa escolinha funciona no horário da sessão pública de domingo, que é de 15h30 às 17 horas, atendendo crianças de 4 a 11 anos. A mocidade também já está presencial, ocorre aos sábados às 17 horas. Onde tem juventude, tem Jesus. O passo infantil também já está na sessão de domingo, junto com a escolinha. E nos demais dias, nós temos na sessão normal, nas sessões presenciais. Hoje, na sessão de 15 horas, tinha um bebezinho tomando passe. Que gracinha. Muito legal. Bom, a biblioteca já está funcionando, horários restritos. Tem o seguinte horário: terça às 8h30 às 20 horas, quarta de 8 às 10h30 e 16 às 20 horas, quinta-feira de 14 às 17h30. Precisamos de voluntários para ampliar o nosso horário de atendimento. Prece evidências está sendo marcada já no setor de marcação. Tá? Tem os horários aí estabelecidos. Aqui, terça e quarta-feira, de 8 às 9h30, quinta-feira, de 14 às 18h, sexta-feira, de 14 às 16h30. Tem muita vaga para fazer evidência e prece. E nós estamos pedindo aos irmãos que marcaram evidência no período de março de 2020, que não fizeram por causa da pandemia, podem ir à casa com cartão, que será remarcada a evidência. Bom? Bom, Dia das Crianças, a nossa casa conseguiu padrinhos e madrinhas para todas as crianças da evangelização. Bacana, né? Muito legal isso. Torne-se sócio da congregação para contribuir qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco,
procure a tesouraria. Os médios voluntários para esse trabalho lindo em que eu trabalho, a Aurora está aí, trabalha, a Márcia também está trabalhando, que é a visita aos médios enfermos. É muito bacana. Queremos ampliar esse trabalhinho, mas preciso de médicos para trabalhar. Ou médicos prontos, né, formados, ou alunos do 4º período. Pode me procurar, que serão bem aceitos. Meu telefone é 988999931. É só ligar, nós conversamos, tá bom? Estamos precisando mesmo. O enxoval de bebê, o cadastramento das gestantes poderá ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários, RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, flauta de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregues na congregação. As nossas cestas básicas, feijão, arroz, café e leite em pó. Precisamos... E essas doações podem ser feitas de 2 maneiras. Ou através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 97133-953, ou, se preferir, entregar diretamente na congregação. O Lar de Francisco, nossos idosos estão necessitando de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriátrico. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Tersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG, XG e de luva latex, tamanho MG. Roupa íntima, G e EG, feminina e masculina. Esperadas lá para o micropole, entregas na congregação ou no lar. Rua Filgueiras Lima, 99, e Riachuelo, de 10 às 16 horas. Meus queridos, muito obrigado. Mário, posso dar uma palavrinha bem rápida? Pode, minha irmã. Só para falar sobre 2 coisas. Uma que, a partir da primeira segunda-feira de novembro, a gente retorna com a prece coletiva às segundas-feiras, às 18h30. Tá? Legal. Então, é a última atividade a ser aberta. As demais, todas já estão. E quanto ao bazar, nós estamos precisando de roupa. Por quê? Porque muitas das roupas que a gente recebeu, elas não estavam em condições de serem doadas, entendeu? Então, quem tiver roupas usadas em bom estado, né, tanto masculino quanto feminino, adulto, infantil, pode levar para lá, para a congregação. Muito obrigada. Então, meus irmãos, um abraço a todos, fiquem com Deus.